como você, naquela família, aprender do nada como evoluir financeiramente? Claro que não. Estou aqui com o Zé, é especialista no assunto, e eu gostaria que ele falasse um pouquinho para vocês de como a sua mente pode ajudar você e também pode derrubar na hora de ter a sua vida financeira saudável. Zé? Legal, esse é um assunto bem bacana, viu, Julião? É um assunto, por exemplo, eu trato muito com os meus coaches, eu trato muito com os meus alunos, e uma coisa que eu também estudo há muito tempo e faço na minha vida. Na verdade, essa pergunta sua é quase na totalidade. A nossa mente ela influencia quase em 100%, tá, dos nossos resultados financeiros. Quase 100%. Como assim, Zé? Assim, eu sempre, para fazer uma forma bem genérica de explicar para as pessoas como a pessoa evolui financeira, eu explico da seguinte forma: imagine que para você evoluir financeiramente, você precisa trilhar um determinado caminho, tá? Esse caminho é onde você está hoje, a sua origem, até o seu destino de evolução financeira, né? E aí é o seguinte, a evolução financeira, ela acontece de uma forma técnica, racional. Por exemplo, para eu aprender a investir, hoje eu invisto na bolsa de valores, eu invisto em negócios, e para isso eu tive que aprender de uma forma cognitiva, de uma forma racional. Só que isso é apenas 10% do processo. Os outros 90% é a mentalidade. Você falou da mente, né? Geralmente eu até brinco com alguns coaches, eu brinco com alguns alunos, né? Eu falo para eles o seguinte, ó, a mente advém do nosso órgão cérebro. Por quê? Se eu falo mente, poucas pessoas conseguem ver o que é uma mente. Exato. Por exemplo, é igual quando eu falo para uma pessoa assim, imagina a caneta. Todo mundo vai imaginar uma caneta porque sabe uma caneta. Quando eu falo para ela, mente, ela fica, isso é um cérebro? Ela fica com a imagem do cérebro. Então a mente nada mais é do que o resultado das suas conexões neurais que estão dentro, lógico, do seu cérebro. E essa mentalidade, ela é como se fosse um programinha, né, hoje? Você sabe bem disso. É aquilo que você aprendeu principalmente no seu ambiente. O que quer dizer isso? Imagina lá, você nasceu num ambiente específico, ali com seus pais, com os seus irmãos, e essas pessoas tinham uma comunicação sobre o dinheiro, uma comunicação específica. E a gente sabe que grande parte do Brasil é pobre, né? Ou é pobre mesmo, ou é pobre de mentalidade, né? E aí, o que acontece? Tem como você ter um insight de riqueza? De repente, você está lá numa família que tanto o pai quanto a mãe é empregado, ou o pai é empregado e traz todo o recurso para casa, e a mãe é dona de casa. Tem como você, naquela família, aprender do nada como evoluir financeiramente? Claro que não. E aí você herda, é uma herança que você herda em vida do modelo mental. Esse modelo mental é um modelo de conexão sináptica. E aí, ao longo da vida, você reproduz aquele modelo mental. Então, por exemplo, o seu resultado hoje, você que está me ouvindo aqui, grande parte, não na totalidade, grande parte advém de um ambiente que você aprendeu lá na sua infância, seja com o seu padrasto, seja com o seu pai, seja com a sua mãe, madrasta, seja com os seus irmãos. E isso influencia diretamente no seu resultado financeiro. Para você mudar isso, como que você faz? Primeira coisa, você vai ter que ter uma mente que eu chamo de mente autotransformadora. É quando você consegue questionar seus próprios questionamentos. Quando você olha para aquela realidade que você acredita que é, né? E você fala, puta, será que é assim mesmo? Será que eu ganho hoje, por exemplo, X mil reais? Será que eu tenho que morrer ganhando X mil reais? O que me impede de ganhar 10, 15, 30, 40, 100 vezes mais? Lembrando que toda vez que você ganha mais, você ajuda mais a sociedade. Isso também é um modelo mental. Então, basicamente é assim que a mentalidade ou a mente influencia no processo de enriquecimento, no processo de evolução financeira. Maravilhoso. Zé, então assim, imagina que a pessoa está preparada para dar esse up na vida dela, preparada para mudar, para fazer essa quebra de crenças que os pais colocaram nela. Perfeito. Existem ferramentas realmente efetivas que ela pode usar durante o dia dela, alguma dica que você pode dar para ela começar a construir essa mentalidade para diferenciar dessas crenças que ela trouxe desde a infância? Existem algumas ferramentas que você poderia falar? Sim, existe sim. Falando em termos mentais, de comportamento, a primeira é a mente autotransformadora, que nada mais é do que o seguinte, dentro da nossa mente, por exemplo, existe aqui o Ju, existe um self-talk. O que é um self-talk? Self-talk é aquela vozinha que fala com a gente mesmo. Por exemplo, nesse momento, eu falando para você, ó, a vozinha que está falando com você, essa vozinha que falou que vozinha é essa, né? Ou seja, é você falando com você. Essa vozinha é o resultado das suas crenças, do seu modelo mental, ok? O primeiro ponto é você começar a questionar essa vozinha. A hora que você fala assim, cara, eu não ganho mais porque eu sou pobre mesmo. Ah, eu nasci em família pobre, é assim que eu tenho que morrer. Aí você tem que perguntar racionalmente,
Por que tem que ser assim? Nesse momento você quebra um ciclo e abre para insights maiores. E aí você já começa a transformar a sua mentalidade. Outra ferramenta do dia a dia é o seguinte: você não aprendeu tudo com o ambiente, de onde você nasceu, com as pessoas que te educaram? Se você começar a pegar referências novas, você começa a criar um modelo mental totalmente diferente. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu nasci de família simples, eu nasci de família pobre. E eu comecei a mudar o meu mindset ao longo do tempo. Ok? Foi do dia para a noite? Não, não foi. E ainda tem muito para melhorar, muito. Apesar de eu ter conquistado muitas coisas que eu acredito que parte da minha geração nem vai conquistar. A grande questão é que chegou a um determinado ponto, eu comecei a estudar pessoas que chegaram lá. E você tem algumas formas de conquistar o sucesso, de chegar nessa revolução financeira. Primeiro, é através do conhecimento e depois através de mentores. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a adotar mentores baratos. Como que eu fiz isso, Julião? Através de livros. Então, por exemplo, o primeiro livro que eu li que mudou a minha mente foi Quem Pensa em Riqueza, de Napoleon Hill. Você tem aqui, né? Tem ali, Napoleon Hill, A Lei do Triunfo, no caso, e show de bola. Esse é um livro que eu adotei, vamos dizer assim, o Napoleon Hill como meu mentor. Eu paguei 30, 40 reais nesse livro, e esse livro já me voltou aí centenas de reais de faturamento ao longo dos anos. Eu utilizei esse livro como mentor, porque naquele momento eu não tinha recurso para poder investir num mentor, numa mentoria mesmo, e eu usei esse livro como mentoria, e eu fui mudando a minha mentalidade. Como? Eu tinha a minha mente, eu tinha aquele livro que tinha uma outra mentalidade, outro modelo mental. Eu comecei a juntar as duas coisas. E aí eu tenho isso, mas isso eu tenho 2 disso, né? Aí eu peguei outro livro, outro, e aquilo ali foi fazendo uma revolução, nem é evolução, uma revolução dentro da minha mente. Chegou a um certo ponto, eu comecei a aumentar ali o meu resultado financeiro, e aí eu comecei a pagar mentorias mesmo. Por exemplo, dentro do campo de marketing digital, eu queria marketing digital para poder aumentar a receita da minha empresa. Eu fui até um mentor de marketing digital, paguei a mentoria, adquiri aquele conhecimento que ele levou anos, em algumas horas, alguns dias, e aquilo faz com que eu evolua financeiramente. Então essas 2 ferramentas, para mim, são as ferramentas assim, muito efetivas e que pode transformar muito a realidade das pessoas. Depois eu poderia falar em números como hipnoterapia, coaching, você fazer um treinamento específico, imersão é fantástico, e principalmente conviver com pessoas que têm sucesso e que têm ali teu foco alinhado com o teu.